Bom dia, turma. Sejam todos bem-vindos à aula do curso de Gestão Escolar, Supervisão e Orientação das Faculdades IDAAM. Hoje teremos a aula de Finanças na Escola com a professora Marlúcia Amorim. Sejam todos bem-vindos. Tenham uma excelente aula. Professora, muito obrigado e bom trabalho. Qualquer coisa, estamos por aqui, tá bom? Muito obrigado. Bom dia. Estamos aqui hoje para iniciar a nossa segunda aula. Então, eu sou a professora Marlúcia Amorim. Ontem foi uma aula sobre a questão da importância do gestor, as atribuições do gestor, os princípios da moralidade, da eficiência, da publicidade, os princípios da administração pública. Então, foi muito importante a aula 1. E aí, para dar sequência, hoje nós vamos estar reforçando algumas situações vistas na aula de ontem, principalmente sobre planejamento. Mas antes de iniciar a aula, eu quero iniciar com a música. É um vídeo, tá? O nome da música é Te Ofereço a Paz. 3 minutinhos, mas é uma música muito bonita e eu gostaria que vocês, se possível, cantassem juntos e refletissem essa letra maravilhosa. E desde já eu ofereço aí a música a vocês, tá bom? Espera aí que eu vou encerrar, que eu sempre esqueço de um detalhe, que é compartilhar o som. Espera aí. Vamos lá. Agora sim. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos
caminharemos juntos. Paz, né? Então, uma palavrinha tão curta, mas de uma intensidade, um significado profundo. E a letra, ela vai mais além, né? Ela fala da importância da gente trabalhar juntos. E aí a questão da solidariedade hoje tão presente, tão necessária para a gente enfrentar tudo que a gente tem vivido. Então, que a gente possa começar essa manhã aí com esse otimismo, com essa paz que a gente tanto busca e que está muitas vezes nas simples coisas, na convivência com a família, no nosso trabalho, na nossa realização, tá? Então, gente, eu quero, antes, só aqui compartilhar a pontuação de ontem, da nossa atividade. Vamos ver aí a pontuação. Olha, a Suzana é a ganhadora com a Anne, elas ficaram empate, 4-4. Que maravilha, tá? Então, nós vamos dar um jeito aí de presentear tanto a Suzana quanto a Anne, que elas merecem, tá? Então, palminhas aí para as meninas. O Alisson ficou em segundo, a Ana também deu um empate aí técnico, Madalena e Lucilene também ficou em empate. Então, é só para incentivar aí a participação de vocês, tá bom? Na nossa interação, na nossa atividade, que isso é bom. E hoje nós vamos agora pela aula 2. Não sei se alguém de vocês conseguiu olhar a apostila ontem. Conseguiram? Teve gente que já até imprimiu, né, a apostila, que já está aí com a apostila em mãos. Então, eu sempre falo, quando o aluno ele tem a oportunidade dessa preleitura, o aproveitamento é bem melhor, tá? Porque ele já deu essa leitura, e lá na apostila, o assunto ele é mais detalhado, ele é mais esmiuçado, então fala um pouquinho da história, de como iniciou aí a questão da Constituição, da fonte de financiamento nas escolas, essa ajuda tão importante e tão necessária que as escolas públicas recebem, tá? Então, hoje nós vamos ter duas partes da aula, nós vamos falar sobre essa fonte de financiamento e vamos falar também sobre a realidade da escola privada, da escola particular, das instituições particular. E nós vamos ter um momento de interação para a gente trocar conhecimento. Então, a nossa segunda aula segue a sequência da apostila, identificando e planejando os recursos financeiros da escola. Aqui, esse primeiro slide fala a questão de trabalhar a gestão dos recursos orçamentários e financeiros destinados à escola, com segurança. Então, requer o quê? Atenção aos princípios da administração pública, ou seja, da autonomia, da ética, da racionalidade administrativa, todos aqueles que nós vimos ontem, lembra? Da publicidade, da eficiência. Por quê? Porque o gestor, esse princípios da autonomia, entre aspas, ele tem a lei maior para seguir. Então, ou seja, ele tem que ser eficiente, ele tem que ter uma racionalidade com aqueles recursos, que são verbas federais destinadas à escola. Olha a responsabilidade. A gente fala aí na figura do gestor, mas se a gente for ao pé da letra, todo o conselho escolar é responsável, tá, por essa gestão de recurso financeiro. Então, cabe ao conselho também ajudar a colocar a mão na massa, não é só o papel de fiscalizar, de cobrar, mas também de fazer a sua parte. Porque a gente vê muito isso nas escolas. Os membros do conselho, às vezes, com muito julgamento, cobrança, mas na hora que o gestor pede ajuda, ou até o tesoureiro, eles são ausentes. Então, assim, antes de cobrar, participe, exercite a sua função dentro do conselho. Qual que é a tua função?
é o tesoureiro, é o fiscal, não interessa. Todas as funções têm a sua importância e deve ser participada. Você tem que estar ali, né? Atuante. E eu quero começar já com uma atividade que está proposta no final da aula 2, na apostila de vocês. Por quê? Porque esse assunto também foi visto na aula de ontem. Então, eu gostaria aí que a gente interpretasse essa questão e tentasse raciocinar e se colocar no lugar dessa gestora. Então, nós vamos aí tentar interpretar, vamos ver, e eu vou ler para vocês, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Olha, o programa Dinheiro Direto na Escola e a unidade executora. Então, PDDE é um recurso, é uma verba federal que vem para a escola. Todas as escolas que trabalham com a educação básica, educação infantil, fundamental, médio, eles recebem o programa Dinheiro Direto na Escola. E quem recebe é a unidade executora, ou seja, a escola, através do conselho escolar, ela cria um CNPJ. Então, ela passa a ser o quê? Uma pessoa jurídica. E aí ela recebe, ela abre uma conta no Banco do Brasil, e recebe esses recursos. Tem escolas que recebem um programa, né? Tem escolas que recebem 2, 3. Depende muito da atuação da escola, da questão da quantidade. Então, são vários fatores que influenciam. E vamos ler aí. O PDDE é um programa de sucesso por transferir recursos financeiros diretamente para as escolas, permitindo maior flexibilidade e rapidez no atendimento das necessidades básicas, além de ser, em alguns casos, incremento que não se pode desprezar, porque dinheiro a mais é sempre bem-vindo, não é verdade? Com certeza. Para que uma escola com 540 alunos pudesse participar do PDDE, a diretora, que é a professora Cecília, resolveu montar a unidade executora. Como sua proposta de trabalho segue os princípios da gestão democrática. Agora é a pergunta. Responda aí. De que maneira a gestora ela pode envolver a comunidade nesse processo, buscando atender às suas expectativas? Que etapas ela necessariamente deve percorrer para montar a unidade executora, com a aprovação da comunidade escolar e das instâncias administrativas governamentais? Então, assim, bem interessante isso aí. E eu gostaria da participação de vocês. Alguém aí pode arriscar, Eu, falar professor algo? Alisson. Pode falar, Alisson. Professora, eu classifiquei como a letra A, B e C capital e D, E, F como concorrente. Não, essa daí, Alisson, é a segunda, né? Essa primeira, essa daí ela vem antes um pouquinho. É só para você refletir sobre a questão de quais são as etapas que a gestora vai utilizar aí para montar a unidade executora. O que é a unidade executora? É o conselho escolar. Foi o que eu falei para vocês. A escola, ela não pode receber recursos federais. Para receber, a escola ela tem que se organizar. Ela faz o quê? Ela vai montar um conselho escolar. E aí eu gostaria que alguém, né, me ajudasse nesse sentido. O que é necessário aí para essa gestora, que é a professora Cecília, que ela organize? Qual é o primeiro passo? Quem aí arrisca? Então, veja bem, vamos pelo início. O conselho escolar, ele para funcionar, tá? Ele primeiramente, tem que fazer uma eleição, tá? Nós fazemos uma eleição a cada 2 anos. A cada 2 anos, a presidente do conselho, que ela é um cargo, como se diz, vitalício, não tanto vitalício, porque o gestor ele é uma função
que muda muito. Então, mas todo presidente do conselho, aqui em Manaus, é o gestor da escola. Aqui no município de Manaus funciona assim. Pode ser que em outros estados, antigamente, não. Antigamente era a PMC. E o presidente da PMC poderia ser um professor ou outra pessoa. Mas aqui foi feito um acordo onde o gestor ele assume como presidente do conselho. Então, aquele cargo já é do gestor. Mas aí vai haver a eleição para fiscais, suplentes, tesoureiro, secretário. E aí tem o representante dos professores, tem o representante da comunidade, tem o representante dos pais. E quando se trata de uma escola de ensino médio, onde os alunos são maiores, também tem um representante dos alunos. Se for escola de educação infantil, não tem representante de aluno, é só um representante da comunidade, um pai ou uma mãe. E aí, essa eleição, ela tem todo o critério para ser realizada na escola. Tem lá como que deve ser feita, a quantidade de urnas, professor só vota para o representante da classe de professor, os pais só votam para representante ali dos pais, e assim é organizado de acordo com o estatuto para eleição do conselho. Fez a eleição, vai apurar, é como se fosse uma eleição normal, vai apurar a quantidade de voto, onde são eleitos aí o que consegue a maior quantidade de voto. Depois disso tudo, vai registrar a ata, tudo com comprovante, tá? Um assessor da CEMED acompanha todo esse processo, ou da SEDUC, e vai para cartório, para autentificar e reconhecer a natureza dessa eleição. E aí paga-se uma taxa, onde depois o gestor leva essa ata para o banco já faz ali a atualização. Se mudou o tesoureiro, vai ter que mudar lá no banco, vai mudar a assinatura de cheque, a senha, então é toda uma burocracia. E aí, de 2 em 2 anos, a escola ela é obrigada a fazer. O conselho ele tem o poder de decidir sobre esse dinheiro que ele recebe. Todo o dinheiro que a escola arrecada também. Ele vai decidir aí como a escola vai trabalhar com esse recurso, o que ela pode comprar e ajudar também na prestação de conta. Essa perguntinha, olha bem, de que maneira a gestora pode envolver a comunidade? Ela tem que divulgar. Muita gente não sabe que na escola existe isso. Lá no estatuto para a organização da eleição, lá fala que a organização dessa eleição ela tem que divulgar com 30 dias de antecedência. Ela tem que convidar a comunidade, colocar aviso em mercadinho, na região, ao redor da escola, divulgando que a escola vai fazer essa eleição e qualquer pessoa pode ser candidato, que tiver interesse. Vai ter que abrir essa oportunidade. Isso é uma eleição democrática do Conselho Escolar. Tá? E aí, com essa, ela pode fazer uma reunião para explicar, para tirar dúvida o que é o conselho escolar, por que é tão importante a comunidade participar, porque não é só no dinheiro, gente. O conselho escolar, ele decide como a escola funciona, como a escola pode trabalhar, até aplicar mudanças internas de horário, de proposta, um monte de situações que o conselho tem poder de decidir. O conselho, ele funciona. Tem alguém aí com áudio ligado, né? Eu acho que é a Jéssica. Tá bom. E a Caroline também está com áudio. Então, gente, olha a importância do conselho escolar. Tem escolas que já realizaram reformas, compraram parquinho, equiparam, montaram biblioteca com recurso levantado pelo conselho escolar. Mas a escola pode fazer isso, professora, como eu falei para vocês ontem. A escola bem organizada, se ela fizer o plano, ela pode
através da aprovação de todos os membros do conselho, organizar alguns eventos para arrecadar alguma verba que a escola está precisando e que não dispõe no momento. Então, e outras funções do conselho escolar, tá? E seguindo adiante, nós vamos ter um questionamento de onde vêm os recursos da educação. Então, nós temos vários recursos da educação, né? A gente, quando fala em recursos da educação, a gente lembra, como professor, do Fundeb, que é um recurso que influencia a classe. Então, a gente lembra aí, o Fundeb é um recurso da educação. O PDDE é outro recurso que vem também para as escolas. E o Fundeb, ele impacta diretamente no salário dos professores. Tá? Não sei se vocês viram aí, agora, uma notícia, que antigamente, quem trabalhou de 98, acho que até 2008, o repasse do Fundef, que era Fundef antigamente, passou para Fundeb, que era só ensino fundamental, aí passou para Fundeb, que aí expandiu para a educação básica. O FNDE passou um valor a menor, né? Então ficou uma diferença, e aí os municípios entraram com essa reclamação e agora ganharam na justiça para o direito de receber essa diferença. E aí estava tendo uma discussão que essa diferença teria que ser paga para os professores. O Tribunal de Contas entrou com uma interferência e agora parece que saiu a decisão final, que realmente os professores vão receber essa diferença desses anos aí trabalhados, desde 98 a 2008. Muitos profissionais já até faleceram, mas as famílias vão receber. E quem trabalhou nesse período vai ter aí direito, né, com o cálculo, ninguém sabe ainda qual vai ser esse cálculo, mas foi uma notícia assim que nos impressionou. Olha a situação, foi um recurso que deveria ser pago na época e foi pago valor a menos, e agora foi corrigido e o município vai ter direito a receber. Então, aí quando a gente fala em financiamento da educação, a gente já lembra de todos esses fundos aí que impactam diretamente no salário do professor, na escola, na estrutura, no material, no recurso, e que são tão importantes. Então, gente, aí na LDB, que é a nossa lei maior da educação, ela trata dos recursos públicos, a receita de impostos próprios da União. De onde que vem esse dinheiro? Lá do que é arrecadado, tanto na União, nos estados, no DF, nos municípios. Então, o estado recebe um valor, o município recebe um valor. Segundo, receita de transferências constitucionais e outras transferências, receita do salário educação ou de outras contribuições, tem incentivo fiscal, recursos previstos em lei. Então, são vários os recursos, tá? E lá no artigo 212, fala-se que a União afirma, né, que a União não pode aplicar nunca menos de 18%, e os estados, o DF e os municípios, 25%, no mínimo, do resultante e dos impostos. Então, esses recursos bem empregados, bem aplicados, eles são capazes de impactar a nossa realidade. Então, olha a responsabilidade dos gestores. Eu não falo só o gestor da escola quando eu uso esse termo, gestores. Eu falo do nosso governante, do nosso prefeito, né? Então, todas as pessoas que assumem a responsabilidade de receber, de analisar, de distribuir esses recursos que são capazes de fazer a diferença aonde? Lá no resultado final, que é nos nossos alunos, que é para formar esse cidadão que a gente tanto sonha em mudar essa realidade. Então, esse recurso, ele é capaz, sim, de mudar. Basta ter essa questão da consciência, né, e refletir o quanto ele é importante e quanto ele influencia. Porque as escolas hoje, principalmente as escolas públicas, elas trabalham com uma situação muito precária,
tanto na estrutura quanto no recurso, e a gente sabe que quem é professor, ele acaba se virando nos 30. É o que está acontecendo agora no home office, nas aulas online, né? A questão aí de um ganho que os professores do município vão receber agora, uma ajuda de R$ 70 para a internet. E parece que até vão comprar computador. Então, isso é um direito, gente. É um direito nosso. A gente está trabalhando em casa. Ah, professora, mas é uma obrigação. Sim, é uma obrigação, mas é um direito também que a gente tenha recursos, tenha condições para oferecer o melhor. Porque se investir, a gente vai, sim, conseguir fazer um retorno, conseguir alcançar as metas. Se você pesquisar o segredo dos países de primeiro mundo, Canadá, os que estão aí, qual é o segredo? É isso, é impactar nos recursos, na formação do professor, tá? Dar condições para que ele realmente consiga aí exercer o seu papel. É as condições mínimas, né? Então, tem professor que, infelizmente, não tem condições de pagar uma internet em casa. E aí, o que acontece? Não vai conseguir ficar online. Aí, nem as crianças, nem os pais, a gente vê muita realidade aí hoje. Então, a LDB, ela define o que é gasto com educação. E graças à LDB, o Conselho Nacional de Educação, a situação das escolas, da educação em si, tem mudado muito. A gente tem garantido aí vários benefícios em relação a esses recursos. Olha aí, vamos listar alguns deles. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal. Então, já foi uma exigência, uma atualização recente. Antigamente, tinha município que pagava menos de um salário para professor. Era a realidade, né? Esses municípios do interior, depois com essa regulamentação, é que hoje tem um teto mínimo. E ainda assim, existe aí casos que não se cumprem. Manutenção e construção dos equipamentos. Então, quanto é importante a manutenção na escola? Quem é gestor sabe da precariedade de ar-condicionado, de computador antigo, que já não servia mais, que já passou da idade útil de funcionamento. Então, a gente precisa desses valores. E, infelizmente, agora esses programas você não pode utilizar o recurso para manutenção, é só para compra, entendeu? Olha a situação. E aí? Aí tem empresas que a secretaria, ela contrata para fazer manutenção, mas nem sempre a gente consegue ser atendido, porque tem uma fila de escolas e aí aguardando. Então, é uma realidade bem adversa ao que a gente realmente sonha, que a gente precisa. Realização de atividades meio. Que atividades são essas? Muitas vezes a escola precisa aí de projetos, e esses projetos requerem o quê? Dinheiro, recurso. Então, são atividades meio. A gente sabe o quanto trabalhar em projeto é eficiente, alcança resultado dentro da escola, né? Então, o segredo da escola, às vezes, para alcançar uma meta, é realização de projeto, mas para ter projeto tem que ter investimento. Compra de material didático escolar, então a gente necessita de material didático escolar. Escola pública, a criança, nem todos têm condições, tem criança que chega sem caderno, tem criança que chega sem lápis. A escola ela tem que suprir a criança que não tem material. Então, a gente já sabe, a gente tem um armário na nossa escola, onde a gente tem um depósito, caderno para aqueles que não têm condições. A gente trabalha, não pode, mas a gente trabalha com apostila, a gente acaba adotando. E aí, quem não tem condições, a gente vai lá, né, se reúne, usa as xerox da escola, quando não pode, faz um evento e acaba conseguindo a apostila para todos. Então, a gente tem essa questão do compromisso. Bolsas de estudo, então, olha que legal. Até escolas privadas hoje têm esse financiamento. Quem dá bolsa recebe redução nos impostos, não é isso? Tem escola aí particular que dá 100% de bolsa. Então, ela está fazendo algo bom para a comunidade, está ajudando, sim,
mas ela recebe também um desconto. Então, é uma via de mão dupla, é um incentivo do governo. O transporte escolar, então, nós recebemos recurso que financiam os ônibus, o transporte, a gasolina, tudo isso vem da educação, são tributos arrecadados que são investidos, tá? Então, é um direito hoje do aluno a ter um transporte bom, a ter um transporte que leva, se ele não estuda perto de casa, ele tem um direito a esse transporte. É igual alunos da Ribeirinha, da zona rural, né, que tem um ônibusinho escolar que passa, tem um horário de passar e deixa essas crianças em pontos estratégicos. E os professores também. Eu já trabalhei na zona rural. Então, eu pegava um ônibus lá na Torquato, em frente ao Baiano, saía ali 5 da manhã e aprendi muito. Foi uma época muito boa da minha vida. Trabalhei lá no ramal da Cará. Hoje, ali antigamente era deserto, era tranquilo. Hoje já não é assim mais, é perto do Viver Melhor, né? Então, gente, olha bem, o Fundeb antigamente era Fundef, melhorou. Então, como eu falei para vocês, de toda essa arrecadação aí dos estados e municípios, né, 20%, aí tem os valores do percentual da União, o que que ela repassa. Tem um videozinho aí que depois nós vamos assistir para entender melhor, um vídeo bem explicativo, mas esse recurso, vocês viram aí o exemplo de governos que souberam usar e, às vezes, muitas vezes, usam e sobra dinheiro. E aí é um direito de quem receber esse dinheiro? Então, pela lei, o que sobrar deve ser dividido para os professores, para os profissionais da educação, mas nem sempre isso acontece. Aqui no estado, desde 2020, 2019, os professores, acho que desde 2019, os professores do Estado estão recebendo o rateio do Fundeb. O que é o rateio? É a sobra do que não foi utilizado, tá? Então, eles utilizam aí, tem os percentuais, em reforma, tá? Em formação, então, em construção de escolas, então, em vários investimentos dentro da educação e também no salário dos professores. Eu sou do estado de Goiás, eu moro no Amazonas há 16 anos, 15 anos, vai fazer 16 anos. E a gente não recebia muito bem no estado de Goiás, no município que eu trabalhava, que era ali perto de Brasília, em Alexânia. E nessa época a gente recebia, o Fundeb era um valor que fazia diferença. Então era um dinheirinho que fazia diferença no final. Então a gente recebia tanto do estado quanto do município. Então era assim uma economia que rendia. Então era muito bom. E quando eu vim para o Amazonas, essa realidade não fazia mais parte do cenário. Então, assim, eu sempre achei muito estranho. Mas como? Aí o município falava que era porque o nosso plano, ele tinha lá incorporado o salário do professor como vencimento, subsídio. Aí mudou para receber o Fundeb. Resumindo, até hoje, o município não recebeu o Fundeb, o rateio, mesmo com essas alterações que teve, não conseguiu receber. Então, a nossa esperança é que, quem sabe, esse ano, com essa mudança de gestão, né, e que realmente o Estado continua, que é direito. Isso dá ânimo, dá motivação. O profissional, ele investe nele. O que ele está fazendo com esse dinheiro? Muitos estão aí estudando, fazendo mestrado, doutorado. Se não pode aqui, vai para fora. Tá? Então, é qualidade de vida. O professor, infelizmente, ele é mal remunerado. Então, vocês viram aí a repercussão, né, quando divulga o salário do professor. Eu estava vendo uma nota daquele participante do Big Brother, que ele é professor. E aí, quando ele falou o salário dele, que ele tirou as despesas, olha, só de transporte eu gasto isso, ou seja, para minhas despesas sobra mais ou menos R$ 2.000. Aí todo mundo ficou... Isso aí gerou uma angústia e uma revolta
e até uma perplexidade para entender, meu Deus, como o professor sobrevive com tão pouco? E a gente acaba fazendo milagre, mas tendo que trabalhar aí em, às vezes, 2 instituições, 3 instituições, para ganhar e conseguir se manter, né, com certo conforto, com as necessidades básicas. Essa é a realidade. Então, gente, esse Fundeb ele é dividido assim: 60% é a remuneração dos profissionais, tá? Que vai impactar com salário, tá? Com alguns ajustes, às vezes aquele que está em efetivo exercício, que são contratados, e o máximo de 40 em outras ações, tá? Informação, reunião, construção. Então, a maior parte aí a gente vê que é para o profissional. E aqui, mudando, né, um pouco de assunto, falando aí do método PDCA. Ele é uma ferramenta hoje muito utilizada nas empresas e que veio agora para as escolas, que nada mais é do que o planejamento estratégico, que a gente é acostumado na educação a trabalhar com planejamento, né, de ver realmente quais são os planos de ensino que a gente vai trabalhar, desenvolver algum projeto, mas a gente não se situava, ou seja, não fazia uma avaliação da realidade da escola, para enxergar o que aconteceu no ano anterior, quais foram as lacunas, quais foram as dificuldades que a escola enfrentou, que impediu de alcançar um resultado. Então, aí o PDCA, ele vem atender a essa necessidade para que eu possa trabalhar em torno dessas lacunas, dos problemas que a escola vivencia. É o que eu falei para vocês. O problema que a escola vivenciou no passado, talvez esse ano não seja o mesmo. Talvez eu já superei. Por exemplo, eu trabalhei numa escola que, em um ano, o índice de crianças que ainda não estavam alfabetizadas no terceiro ano era mais de 60%. Era muito grande. Então, mais de 50% reprovaram. Poxa, mas olha isso. E aí a culpa recai sobre a escola, sabia? Sobre a escola. O que a escola deixou de fazer que mais de 50% dessa turma reprovou? Então, o problema dessa escola naquele ano foi o terceiro aninho. Então, nós vamos trabalhar, né, já visando essa turminha do terceiro ano que repetiu e o que eu vou fazer para ajudar. Então, eu vou trabalhar com reforço, vou trabalhar com uma metodologia diferente e vou trabalhar com projeto com essas crianças, com aula dinâmica e contraturno, conversar com as famílias, a gente vai conseguir resolver esse problema. Então, olha o PDCA. Qual é o segredo do PDCA? É focar no problema. Em cima do problema, eu vou realmente alcançar o que nós falamos ontem. Quando a gente trabalha com projeto, com planejamento, eu tenho que focar no resultado final, no fim, e não no meio. Então, o que eu quero alcançar? Então, vem aí de um termo utilizado americano, que é planejar, fazer, verificar e agir. Então, é o que acontece. Quem trabalha já em escola do município já é utilizado pela GID, que é um processo de gestão que está ali para ajudar o gestor a formalizar esse processo, tá? De conseguir gerir com competência, com eficiência, focando realmente no que a escola tem de ponto fraco. Quais são os pontos fracos? Então, eles vão passar um pente fino em cima de relatórios. Vai pegar o índice de participação de aluno, o índice de falta, até presença de pais em reunião, a GID faz um pente fino para ver. Vamos ver se os pais participam da reunião? Olha, aqui nessa escola a participação é mínima. Então, nós vamos ter que trabalhar com algum planejamento, alguma ação que envolva aumentar o índice de participação dos pais. Eu vi lá que a escola está gastando muita energia. Nossa, a conta da escola está
um absurdo. Então, nós vamos trabalhar aí com a questão do 5S. Então, economizar principalmente energia. Então, é isso, é você ver quais são os problemas da escola. E aí eu lembro do Alisson, né, que ele tem um reforço. Então, vê lá no Alisson qual é o problema do Alisson. Alisson, compartilha com a gente. O que você já observou assim no início que te impactou e que você teve que mudar? Alguma situação que você viu que estava impactando aí nesse desenvolvimento da tua instituição, do teu empreendimento? Só dá um exemplo aí. Bom, professor, hoje assim o que me impactou e vem me impactando é a participação da família, né? A senhora falou, deu um exemplo das crianças de terceiro ano, né? Dessa turma que não estava alfabetizada, né? E hoje Isso. hoje é um grande problema nosso aqui também, são as crianças do terceiro aninho que não são alfabetizadas. E não tem uma participação da família em casa. A família não ajuda. Depende só da escola. O professor, ele não tem tempo de voltar atrás para tentar alfabetizar aquele aluno e ele segue adiante. E assim as crianças vão se prejudicando cada vez mais. Então isso chega até a assustar, né? Porque como é que vai ser essas crianças quando chegar no fundamental, né? Lá na frente. É Então verdade. é bem preocupante isso daí. Então, é uma realidade geral, né, Alisson? Olha bem. Geral. Geral. Então, por isso aí eu lembro lá do Kumon. O Kumon hoje, uma exigência é a participação dos pais. Então, lá eles deixam bem claro, se o pai não participar, não tem como ter acompanhamento. Eles até exigem essa participação, porque esse é o diferencial, é a participação. Aí, às vezes, o pai procura principalmente um reforço, até na escola a gente vivencia isso, joga a criança lá e é o professor que se vira. Então, é Sim. só aquele momento ali. E aí eu lembro lá daquele autor Pierre Piazzi, que ele fala, tá, Alisson? Dá uma pesquisada sobre esse autor. Qualquer coisa depois eu compartilho com vocês material riquíssimos dele, que ele foi um professor, ele já faleceu, infelizmente, mas que ele foi responsável pela aprovação de muitos jovens em vestibular, em cursinho, em concurso. E ele falava muito isso. O indivíduo, o ser humano, ele aprende estudando, exercitando ali no processo solitário. Ele vai na escola, ele vai ao professor, o professor vai explicar o conteúdo, mas em casa, exercitando, é que ele vai realmente, né, Assimilando. assimilar aquilo. Ou seja, o famoso insight, que é entender e aí fixar ele, a É, pertencer àquele conhecimento. Então, esse é o segredo. é praticando que se assimila, né? Isso, e ele escreveu 3 livros. Um deles é voltado para aluno, como se tornar inteligente. Outro voltado para o professor, como ter alunos inteligentes. E voltado para os pais, como criar filhos inteligentes. Então, ali fala tudo, tá? Então, a responsabilidade é ali, em casa, estudando. Quando a gente pergunta para um aluno, que horas você estuda? Aí o aluno fala, lembra da escola, eu estudo de manhã, meu período é matutino. Não, eu perguntei a hora que você estuda. Ele fala isso no livro. Estudar é em casa, depois que chega da escola, e tem que ser no mesmo dia, porque se você dormiu, aquele conhecimento ali, ele se abstrai. Tem que ser no mesmo dia, você reforçar para realmente assimilar. Então, é o segredo. Praticar exercício, atividade, escrever ou gravar, cada um tem que descobrir a sua forma de aprender, né? E hoje, professora, meu grande quadro aqui de alunos são de alunos que estão estudando comigo no reforço AC integral, porque o pai tem que trabalhar e deixa com a avó ou com a secretária, e ninguém tem tempo de estar do lado da criança, dizendo, assiste a aula, abre o teu livro. Não. Aí os pais estão fazendo como com a gente? Estão vindo por reforço AC assistir a aula, faz as tarefas online e à tarde faz as tarefas para casa, para poder ser acompanhado, porque sozinho em casa ele não consegue.
Então, o teu público aumentou agora, né? Com Bastante. essa, eu imagino, realmente é uma situação que não tem para onde correr, né? Não tem. Então, tem um lado positivo, né, Alisson, mas que também requer maior comprometimento, né, da família. Sim. E aqui, gente, explica a questão do ciclo PDCA, conta um pouquinho dessa história. Então, tem um videozinho aí também que eu acho muito interessante, que vai ajudar nessa explicação. Não sei se vocês viram lá na apostila, eu indico aí alguns links para vocês assistirem. Então, eu gostaria que vocês assistissem, porque cada link desse explica um conteúdo. Então, é bom para clarear aí, tá? E complementar o que a gente está discutindo aqui. Então, olha bem, esse ciclo ele foi introduzido no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Então, foi idealizado por Schwartz e divulgado por Jimmy. Quem efetivamente aplicou foi Jimmy. Então, o ciclo de Jimmy tem, por princípio, tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução da gestão, como, por exemplo, na gestão da qualidade. Então, assim, é uma ótima ferramenta, mesmo você que trabalha já com esse planejamento estratégico, tente adotar essa orientação do PDCA. Você realmente vai sentir o efeito dentro do ambiente que você trabalha. Então, adapte ele, mesmo você que é professor, você é gestor de sala de aula. Professor é um gestor de sala de aula. Então, cabe a você também a desenvolver um projeto dentro da sua sala, dentro da sua escola, dentro do teu empreendimento. Então, o PDCA ele é aplicado principalmente nessas normas de sistema de gestão. E pode ser utilizado, como eu falei, em qualquer realidade. Basta adaptar. Tá? Aí vendas, compras, engenharia e agora aula. Então, olha bem, aí é um círculo que começa lá no número 1. Eu vou identificar o problema, vou analisar. Eu não trabalho só, tá? Então, lembrando que sempre duas cabeças pensa melhor que uma. Então, é importante eu fazer uma reunião com a equipe, ter esses olhares diferentes, para ver realmente, porque às vezes um paizinho, até o pai, convidar um pai, alguém da comunidade que viu um problema que eu não vejo, tá? Então, eu sempre falo na reunião de pais, pai, não tenha vergonha. Se você viu alguma coisa que a gente possa melhorar, eu chamo de crítica construtiva. Vem até nós, fala, que é uma oportunidade da gente crescer, da gente melhorar, da gente trabalhar. Então, a gente precisa dessa, né, dessa colaboração, dessa equipe, desse envolvimento, dessa cooperação. Tá? Então, analisar o problema, fazer essa reunião, analisar o problema, quais são as causas do problema. E aí vai preparar o quê? O plano de ação. Depois de preparar o plano de ação, chegou a hora de executar o plano. Mas eu tenho que dividir as tarefas, eu não posso só botar no planejamento que eu vou fazer isso e aquilo. Eu tenho que colocar um prazo para fazer aquilo, quem é o responsável, entendeu? Para depois eu só conferir e cobrar do fulano e do ciclano. Olha, aquela ação você tinha que realizar, lembra? Dentro do prazo, foi feito. Vamos ver aqui, passar um pente fino, o que ficou faltando? Então, isso realmente está sendo o quê? Realizado e conferido, tá? Porque senão o planejamento fica ali só no papel. Acompanhamento do plano é isso, é conferir. E aí depois, ó, verificação dos resultados. A gente conseguiu alcançar os resultados? Por que não conseguiu? Então, vamos com o plano B. Vamos tentar outra forma de intervir. E aí vai depois fazer análise de desvio e implantações das ações corretivas. Então, a gente vai analisar o desvio de meta. A meta, ela foi estipulada, por exemplo, em 80%, aumentar em 80% a participação dos pais. Se eu não alcancei a meta, se eu fiquei só com 60%, então a minha meta era 80%. Eu vou ter que conseguir esses 80%. Então, eu vou ter que implementar mais ações aí, aprimorar o que eu já estava desenvolvendo para alcançar os 80%, porque teve um desvio.
E se foi 60, foi previsto 80 e eu alcancei 60, o desvio foi de quanto? 20%, né? Então, por isso é que a gente chama de desvio, tá? Então, é o que não foi alcançado. Então, desviou 20%. Então, eu vou trabalhar para me correr atrás desses 20%. Aí, o que acontece? Padronizar. Padronização é aquilo que deu certo, eu vou padronizar, vai fazer parte da minha realidade, vai virar uma prática constante. Então, se eu apliquei uma ação que realmente alcançou a meta e que foi eficiente, eu vou padronizar. Então, eu vou colocar ali no meu plano como uma estratégia sempre presente dentro da minha escola, dentro do meu empreendimento, dentro da minha sala, porque deu certo. Ou seja, é a experiência que o professor realiza em sala de aula que merece ser compartilhada e merece fixar na rotina dele, porque deu certo. Então, padronizou. Entenderam? Alguma pergunta, gente? Qualquer coisa pode usar o chat, tá? Eu estou usando aqui, de vez em quando eu olho para cá, que eu estou usando 2 computadores. Aí eu fico com a telinha aberta e olhando para o chat para ver se tem alguma dúvida, tá? Então, qualquer coisa, se eu tiver um pouco, não está sendo clara, ou está indo depressa, por favor, pede para mim repetir, pede para mim devagar, tá? Então, eu quero que vocês realmente acompanhem esse raciocínio, tá bom? E aqui, mais uma vez, é o ciclo do PDCA, tá? Então, foi o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, aí de uma outra forma, para realmente reforçar o que a gente acabou de discutir aqui e apresentar. Mais uma vez, olha aí, lá na apostila de vocês tem toda essa explicação, tá? Se você for aplicar o PDCA, então você vai lá e já consulta aí quais são os passos do PDCA. Mas tudo isso já foi falado. É uma sigla americana e aí tem um significado de realizar, cheque, de verificar, e aí vai. E aí, para encerrar, olha bem, se o plano de ação tiver sido insuficiente para solucionar o problema, é preciso um plano de ação complementar, que permita girar novamente o método PDCA. Isto pode ser feito por meio do relatório das 3 gerações, que aborda o que foi planejado no passado, executado e os resultados, as causas do problema e a proposição para resolver a causa do problema. Foi o que eu falei. Você vai verificar o desvio e aí você vai ter que novamente implementar até alcançar a meta que você almejou, tá? Eu falei tudo isso, mas de uma forma mais resumida. E aqui uma frase que eu gosto muito, tá? As pessoas precisam aí se sentir parte da mudança para realizarem as novas práticas. Então, que maravilha quando a pessoa é inserida nesse processo, que você dá essa atenção, né? Essa importância para o que ela pensa, para o que ela percebe, ela se sente parte do processo. E aí ela realmente, ela abraça, ela vai fazer parte da mudança. O que eu vejo aí quando a gente fala na questão dessa participação dos pais, que é um problema, né? Só dando um exemplo aqui da minha experiência. Às vezes os pais não sabem como a criança aprende, não sabem como a escola trabalha, e é importante você se reunir e expor, né, para os pais, olha, a nossa proposta de trabalho é assim, nós trabalhamos dessa forma, e o seu filho, ele aprende assim. Eu li esses livros do Pierre Piazzi e fiz um slide, fiz slides, e aí eu fazia reunião de pais e eu colocava para os pais para eles perceberem como a criança se desenvolve. E aí, em cima disso, eles entender a importância do papel dele na vida do filho, que é crucial, tá? Então, a gente chamava essa atenção, colocava e tocava o coração desse pai, fazendo ele entender e conhecer
como funciona aí essa parte cognitiva do filho dele para que ele possa ajudar e fazer a diferença. E isso realmente resolvia, tá? Então, a gente sabe que a gente precisa tentar de tudo para realmente atingir o nosso objetivo. Então, assim, é uma dica e que vale a pena a gente tentar, né, realmente mudar esse processo aí. É igual a educação infantil. Eu trabalhava fundamental, já trabalhei no ensino médio, tem pai que não valoriza a educação infantil. Aí até a gente chamar a atenção, fazer uma formação com esse pai para ele entender que a educação infantil é a base, é a parte mais importante do ser humano. Se ele desenvolve a base, o resto é sucesso total. O que determina que um indivíduo vai ser proativo, inteligente, é que ele foi desenvolvido à base, que lá na base ele aprendeu, ele foi estimulado, ele conseguiu, né, ser alfabetizado na idade certa, e aí com realmente uma alfabetização de interpretar, de entender ali o contexto, aí o resto é continuidade. Então, olha a importância. E aí é o que a gente chama atenção. Por que a criança da educação infantil ela falta tanto, ela não vai? Porque o pai pensa que é só brincadeira. Né? Então, até ele entender isso, realmente ele vai pensar duas vezes. Então, tudo é questão de conscientizar, né, gente? A importância que a gente tem de conscientizar esses seres, os seres a serem pensantes, a chamar essa atenção. Então, gente, eu quero aí agora compartilhar com vocês a outra parte da nossa palestra, que eu falei para vocês que a gente ia ter o momento das escolas privadas, essa realidade. Eu até passei um materialzinho e mostrei para vocês. Quem ainda não acessou, daqui a pouco eu compartilho de novo aqui no grupo, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Ficou alguma dúvida? Conseguiram acompanhar? Que bom, né? Tiver alguma dúvida, algum comentário, podem ficar à vontade, tá bom? Ele é um texto que também está na apostila, mas eu separei esse texto que a gente fala aqui de algumas etapas da realidade de uma escola, de uma instituição privada, tá? Pronto. Parece que tem horas que a gente procura o documento e o documento some, né? Mas já encontrei aqui. Aqui. Então, é um texto, tá? Ele está na apostila também. E aí eu destaquei aqui algumas partes muito para a gente tentar resumir e discutir aqui de uma forma para a gente responder depois as questões. Então, assim, para fazer essa gestão eficiente, que não deixe o caixa da escola no sufoco, para a gente equilibrar as contas, que é importante o gestor de uma escola particular, ele vive das mensalidades, então, do pagamento, quanto é importante. E hoje existem aí vários aplicativos, vários sistemas que ajudam o gestor, o administrador, a gerir esses recursos financeiros, que são tão importantes quanto essa questão do gestor estar ali acompanhando através de uma planilha, mas alguns preferem da moda antiga, né? De estar sempre ali colocando nessa planilha, até escrevendo, digitando, mas os aplicativos são muito úteis e tem, assim, vários. Então, vamos seguir o planejamento estratégico. O que fala aqui? Identificar as fraquezas, nós já vimos o PDCA, então isso aqui também se aplica aqui, aquele planejamento ele vale para tudo, como foi falado. E isso vai proporcionar aí o crescimento dessa instituição. A gente valoriza muito, quando vem de escola pública, os aspectos pedagógicos, porque a escola pública ela é pública.
né? Então, a gente não acaba deixando de se preocupar tanto com a questão burocrática dos recursos, mas o gestor ele não esquece, porque ele sabe que ele tem que aplicar aquele recurso na data certa, ele tem que executar, tem que prestar conta. E isso, às vezes, tira o sono do gestor de uma escola pública. Mas, trazendo para a escola também particular, nós sabemos que a alma da escola é o processo pedagógico. É importante aí a aprendizagem do aluno, é o resultado final, é a alma, né? Então, o planejamento pedagógico, ele é importante, mas o planejamento financeiro também, porque vai impactar nos custos da escola. Então, é importante que o gestor dessa entidade privada, ele acompanhe as contas. Não basta aí o planejamento, você tem que acompanhar o pagamento dia a dia, controlando aí o chamado fluxo de caixa. Quem paga no dia e quem paga atrasado. Então, fazer aí promoção, desconto de pontualidade, você chamar a atenção desses pais para a importância desse pagamento. E hoje existe aplicativo que já é automático, não identificou o pagamento, já a mensagem, ele já vai receber um lembrete que ele vai perder o desconto e que é importante ele estar efetuando. Então, vai receber no e-mail, no WhatsApp, e que funciona, tá? E é esse fluxo de caixa que vai dizer quando entra e quando sai o dinheiro da instituição. Então, é importante essa organização, ou por um livro, por um sistema atualizado, ou por um software que você adquire, que você pode adquirir, tá? Mas tem que ter esse acompanhamento. Identificar os desperdícios. Então, gente, isso é fundamental. Se você não é um gestor que tem um olhar atento para o desperdício, infelizmente, você vai ter gastos aí e vai chegar um ponto que vai ter um descontrole. Então, você precisa se organizar, tá? Você precisa aí identificar o que está acontecendo no teu empreendimento, quais são os teus gastos, até o supérfluo vai impactar, tá? No teu lucro. A conta de energia, de água, gasto com material de limpeza, a questão de papel, tudo isso você tem que ter um olhar crítico e acompanhar. Então, como fala, tem um ditado que fala que é o dono dos porcos que engorda, não é? Não tem esse ditado? E, às vezes, a gente vê muito isso na realidade, sabe? Lá na escola, a gente tem um hábito de ter um armário com tranca de todo o material que a escola possui, e a gente vai distribuindo pouquinho a pouquinho. E, às vezes, a gente até recebe reclamação, meu Deus, para que isso? Para que isso? Esse é o material que a escola tem para um ano. A gente não vai ter mais recurso. Então, a gente precisa ter esse controle. Isso é necessário, é o que a escola tem e a gente vai sobreviver com o que a escola tem. Então, aí a gente aprende a economizar, a usar aquilo ali com sabedoria. Muitas vezes, a pessoa compra excessivamente material que às vezes tem data de validade, que vai vencer e que não é conservado. Então, tudo isso também, e às vezes, o gestor ele pode aproveitar algumas promoções. Se tem promoção que vai compensar, ótimo, olha aí o outro, né? Olhar crítico, eficiência. Quando eu falo eficiência, evitar gastos excessivos, saber economizar, saber controlar, tá? Às vezes a gente fica se segurando para não trocar e não fazer a manutenção. E aí depois, quando estraga, o gasto é maior. Porque aí às vezes não dá nem para fazer manutenção, vai ter que trocar. Então, olha a importância do gestor também fazer a manutenção dos equipamentos, do mobiliário, né? Com os alunos, conscientizar os alunos a não riscar as carteiras, a cuidar do material. Então, tudo isso você tem que fiscalizar. Ali, o aluno que riscou parede, vamos conscientizar esse aluno da importância de não riscar, de manter aquele ambiente agradável. Então, tudo isso aí vai gerar
tá? É numa reforma. Uma vez eu fui fazer um concurso numa escola, meu Deus do céu, eu fiquei impressionada com a escola. Não tem condição. A escola largada, as paredes, as carteiras, os vidros quebrados, largada. A impressão que tem, ela não tem gestor, que não tem nem professor em sala. E a gente vê aí o quanto é importante a gente estar ali, ó, desde a educação infantil, o menino riscou a cadeira, vai lá limpar, vamos pegar uma buchinha. E tem pai que não gosta, mas aí a gente, na reunião, a gente já explica a importância de também estar trabalhando aí, né? Esses valores aí, a responsabilidade com material, com os, né? Tudo que é da escola, da escola pública é também de vocês. A instituição privada também tem que ser respeitada, porque senão vai gerar ônus para vocês, o que o aluno estraga. Tem escola que tem contrato, que se o aluno estragar, vandalizar, ele tem que ir lá, tem um custo. É justo, ninguém pode ficar no prejuízo. Então, gente, aquisição de itens de papelaria, material, nós temos aí na nossa escola um quantitativo. Cada professor, ele tem uma quantidade de xerox por mês. E a gente tem uma planilha que a gente vai atualizando, tá? E no início do ano ele recebe pincel, e aí a cada bimestre a gente vai trocando, tá? A gente tem um material e a nossa compra, o nosso planejamento é para isso, entendeu? E a gente vai dando um kit, deixa no armário para o aluno que não tem. Essa é a realidade da escola pública. A escola particular, ela já pede para os alunos, já pode pedir uma listinha. A questão da água, da energia elétrica, telefone, o quanto isso impacta na despesa de uma escola privada. Tem gente que já aboliu o telefone, que agora é só mensagem. E realmente é uma economia, tá? Porque antigamente você ficava ali no telefone, a conta era um absurdo, tá? Então, a importância aí desse controle. Realização de evento. Tem escolas que realizam eventos aí e que realmente também ajuda. Escolas particulares, é a festa junina, datas comemorativas, e isso aí também é uma forma de investir na escola, em alguma reforma que a escola quer fazer, em alguma manutenção, ou se não, para deixar ali, né, um dinheiro para situações de emergência, para manutenção dos equipamentos. Então, são várias utilizações que servem aí os eventos escolares e que os pais gostam. Sabia que tanto em escola pública quanto em escola privada, o pai valoriza esses eventos, porque esses eventos ele tem um objetivo de fazer a interação entre escola e comunidade, a aproximação, e é uma forma de trabalhar aí a parte emocional da criança, na questão da promoção das habilidades, da interação, do senso artístico em apresentações. Então, são vários os objetivos. Então, vale a pena investir em evento, tanto na escola pública e privada. Eu, particularmente, toda escola que eu trabalho, eu adoro evento. Festa junina não passa em branco, e eu faço formatura, então, aonde eu vou, eu deixo a minha marca, as minhas festas, e elas fazem a diferença, porque eu acredito que são eventos que realmente têm um objetivo maior. Não é só fazer festa por fazer, é essa interação, essa aproximação. É tão bom, né? E é uma forma também de comemorar, de não deixar passar em branco aquela data. Então, a gente trabalha aí dentro de todos os cuidados, um planejamento, valorizando até as religiões, quem é evangélico, para ter esse cuidado de, né, não ferir, não ultrapassar os limites. Otimizar recurso. Então, nós temos aí como gestor identificar os setores que consomem grande parte de recursos. Quais são? E tomar medidas específicas, tá? Então, para ter esse controle eficiente, ver aí a questão, o que está gastando mais? Você já tem uma noção do qual é o teu gasto excessivo, o que realmente aí está tendo maior desperdício. Então, nós vamos ter que conscientizar
reunir a minha equipe, tentar controlar e fazer o máximo para que realmente eu consiga economizar, tá? Então, isso é que eu falo. Vocês podem sim fazer um sistema. Tem hoje um soft que você vai lançando o que a escola gasta e ele vai já detectar. Mas o PDCA também substitui. Implante uma cultura de não desperdício. Tem a 5S, que é muito utilizada, que você economiza tudo. E a questão da organização, quanto ela é importante para o ambiente, até para quem chega, né, que vai receber o teu cliente ali, quando ele chega na escola, que vê tudo organizado, né, as mesas bem arrumadas, a escola limpa, até também o estoque tem que estar tudo ali controlado, até para não atrair inseto, pragas. Então, implemente a cultura de não desperdício na sua escola. É essencial para o desenvolvimento. E trabalhar com formação, tá? Ou seja, conscientizar cada funcionário, cada colaborador da importância de cada ação dele dentro desse estabelecimento. Que todos têm a sua parcela de responsabilidade. E aí, juntos, vocês vão chegar a um resultado maior. A inadimplência. Então, se você tem um índice de inadimplência grande, então é importante aí você, né, pensar em uma estratégia. Então, tão importante quanto estancar esse escoamento de recurso, esse desperdício, é garantir que a sua escola receba tudo que é justo e devido. Então, ou seja, se você oferecer o trabalho, é justo e devido você receber o que foi acertado. Então, você precisa combater a inadimplência. Então, se você já tentou passar mensagem, chame esse pai para conversar. Hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado com as ligações, né? Então, assim, hoje o consumidor ele tem um direito muito amplo. Mas, assim, procure adotar uma estratégia, chame ele para conversar sobre o desenvolvimento da criança e, com certeza, esse pai ele já vai saber que tem algo mais aí. Aí espere ele se, né, pronunciar e aí você, com todo jeito, você vai, tá? Porque o interessante também é se colocar no lugar desse pai para as necessidades, para as dificuldades que ele está passando. Então, a gente tem que ter esse olhar, essa empatia. Eu, como gestor, como empreendedor, eu tenho que ter empatia de conquistar. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Ah, está inadimplente, então eu vou, não é assim comigo, vai ser resolvido, vou lá dar um grito, não funciona mais. Você hoje perde os seus direitos, você é processado e ainda vai ter que indenizar o pai que estava te devendo. Né? Então, que situação. Então, é importante trabalhar essa parte emocional do gestor, do administrador, para que você consiga aí, né, conciliar e ainda conservar o teu cliente. Ver qual é a dificuldade dele, propõe um parcelamento, um desconto, de repente, para conseguir, vale a pena dar um desconto para ele pagar e conseguir dar continuidade. É um aluno que você vai manter, então vale tudo. Então pense antes de tomar decisões aí acaloradas. Então separe o lado profissional e tente cuidar também do emocional, que é importante, tá? A gente vê muito isso em escola pública. Esses dias eu atendi uma professora muito abalada, que recebeu um monte de mensagem de mãe, entendeu? Então, assim, interferindo na forma dela trabalhar, criticando. Então, eram mensagens, assim, realmente abusivas. E eu falei, professora, fique calma. O problema dessa mãe não é com você. O problema é com ela mesmo. Então, fique calma, não leve isso para o lado pessoal. Então, vamos tentar resolver, mãezinha, todo, e aí não tem nada que a gente não combata, né? Sabendo abordar, com uma boa educação, quando você chega com uma pessoa irritada e que você sabe falar, pronto, aquilo ali, ela se acalma. Agora, se você chegar querendo falar mais alto, aí realmente
e a gente tem que saber valorizar e se colocar esse lado profissional. Nós somos profissionais. Então, olha a responsabilidade, né, de estar representando aqui a minha instituição. Então, eu vou pensar. E principalmente agora, nós vivemos em tempos assim de pandemia. Então, tudo se tornou mais, né, tudo é motivo de choro, é motivo de estresse, é normal. É normal. Alguns pegaram tudo que está passando e cresceram com isso, somaram, né? Mudaram. Mas outras pessoas, infelizmente, tá? Você vê que já está com a estrutura bem abalada e acabaram ficando mais, né, suscetíveis aí a estresse, a momentos de explosão. Então, tudo isso. Então, seguindo aqui, analisar, aderir às inovações. Então, é importante, existem várias inovações que vale a pena pesquisar. Se você digitar hoje na internet, né, pegar algumas dicas interessantes de aplicativos e software de gestão financeira para as escolas, você vai ver aí uma variedade e aí sempre veja os comentários, qual realmente funciona na prática. Procure, pesquise, peça dicas, né, que isso também é importante. Reserva financeira, olha o que eu falei dos eventos, a importância dos eventos, de algumas ações, porque hoje em dia, através desse cenário agora que nós estamos vivendo, da pandemia, várias instituições se viram diante, né, de muita inadimplência, gente que abandonou. Aí, no caso do Alisson, já foi uma realidade diferente, olha. Os pais já estão aí, né, aderindo ao reforço, porque, como não está funcionando as escolas presencial, então foi uma saída, né? Então, que bom que tem algumas realidades que aproveitaram esse momento. Então, quem não teve criatividade, infelizmente, né? Então, passou por um momento e acabou tendo aí perdas bem consideráveis. Então, tem instituições que continuaram no modelo online, a educação à distância. Estamos aqui, né, cada um no seu cantinho, na sua residência, continuando aí as nossas aulas, para suprir essa necessidade aí que nós estamos vivendo, tá? Então, é importante aí essa reserva financeira. Então, você também pode estar pensando em comprar um outro ar-condicionado, algum equipamento que vai valorizar o teu ambiente de trabalho. Então, é importante investir, principalmente uma pintura, tá? Na manutenção, lá no final do ano, para receber os novos alunos. Então, é importante pensar nessa reserva financeira. Ah, não, entrou dinheiro, eu vou gastar, vou viajar, vou aproveitar. Mas a gente sabe que o olhar empreendedor, ele tem que ter o pé no chão, tá? Então, eu tenho que separar. Deixa entrar mais, mas a reserva ela vai ficar lá para investir no meu empreendimento. E aqui está, implante um modelo administrativo, data drive. Como eu falei, um software de gestão facilita todo o processo. Além de integrar as informações em um único lugar, serve aí para organizar a administração financeira. Então, você automaticamente já vai estar livre das cobranças, porque esse software já vai se encarregar. E aí você só vai ver ali o que está de vermelho, o que realmente você não conseguiu receber. Aí você já vai ter que pensar em outra estratégia que o software não respondeu. E aí, gente, tem algumas questões aqui que é só para exercitar aquilo que já foi feito, tá? Mas aí você vai pensar nisso e vai fazer depois. Ó. Vai fazer depois. E essa atividadezinha respondida vai valer ponto na nossa disciplina. Professor, e aí? Eu vou colocar, olha, você vai pegar esse material, tá? Eu vou depois compartilhar com vocês. Esse material, ele tá já lá no EAD Box, mas eu vou compartilhar aqui no grupo com vocês, tá bom? E aí, o que acontece? Vocês vão mandar, eu vou colocar aqui, eu prefiro assim, para mim fazer esse controle
no meu e-mail. Aí você vai colocar o assunto, você vai colocar contabilidade financeira. Eu vou estar digitando aqui, e vocês vão digitar o meu e-mail, anotar aí. Esse vai ser o meu e-mail. O meu WhatsApp, vocês também vão salvar. Para qualquer dúvida, podem me ligar. E agora, eu vou mandar agora aqui para vocês esse material que está aqui na tela. Vê se é esse aí mesmo. Tenta abrir, que ontem alguém falou para mim, Marluce, mas eu mandei, acho que você mandou um slide diferente, mas dá uma olhada. Vê se, abre aí se é esse material aí que está na tela. Aí você só me confirma. Conseguiram abrir? Sim. Conseguiu? Consegui, é isso mesmo. Ah, tá bom. Então, gente, vamos assistir esse videozinho do Fundeb, tá? Só para a gente fechar e discutir depois e a gente vai entender, tá? Essa nosso assunto da aula de hoje. De onde vêm os recursos para a educação? Qual é a principal fonte de recursos? Como devem ser investidos os recursos? Bom, os recursos vêm de diferentes fontes, sendo a principal delas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. E como funciona o Fundeb? O Fundeb é um fundo formado por recursos de impostos de estados e municípios. 20% do que é arrecadado através de transferências e diferentes impostos, como IPI, ICMS e PVA, entre outros, não entram no caixa da prefeitura ou do estado. Essa verba é depositada diretamente em um fundo contábil estadual. Cada uma das 27 unidades da federação tem um fundo próprio, que funciona praticamente como uma conta bancária. É para lá que vão os recursos que são então redistribuídos entre as contas do Fundeb das prefeituras e do governo do estado. O valor que cada município irá receber depende do número de alunos matriculados na educação básica pública. Esse número é determinado pelo censo escolar realizado no ano anterior. O total de matrículas de cada rede de ensino é então multiplicado por um fator de ponderação, para se chegar ao valor que deve ser enviado às contas de cada estado e município. Esse fator de ponderação representa quanto vale cada matrícula. Há 19 fatores de ponderação, sendo a matrícula no ensino fundamental urbano, nas séries iniciais, a base de cálculo. Por exemplo, uma matrícula em um curso integral ou em uma escola no campo precisa de mais recursos, então ela vale mais que uma matrícula em tempo parcial. Mas para tudo isso acontecer, precisamos de uma ferramenta muito importante, o censo escolar. Nós, gestores, temos que informar exatamente quantos alunos estão matriculados em nossas redes de ensino, em cada etapa e modalidade. A partir desses dados, uma comissão intergovernamental formada pelo ministro da Educação, 5 representantes do CONSED e 5 da Undime define um valor para cada tipo de matrícula. Nos estados onde os recursos arrecadados não são suficientes para atingir um valor mínimo nacional, o governo federal faz uma complementação para este fundo contábil estadual.
Agora, é importante saber que existem regras para o uso dos recursos do Fundeb. De toda a verba recebida, o gestor deve destinar no mínimo 60% para o pagamento de profissionais do magistério em efetivo exercício. Os outros 40% ficam para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, determinadas pelo artigo 70 da LDB. Nesse artigo, a LDB especifica as ações nas quais os recursos podem ser gastos. Esse dinheiro deve ir para despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então pode capacitar o pessoal do magistério e outros profissionais da educação, construir, ampliar, reformar e equipar uma escola, aplicar em material didático, investir em transporte escolar. Já o artigo 71 determina onde os recursos não podem ser usados. Ações de assistência social, odontológica, médica, farmacêutica e de alimentação não podem ser consideradas despesas custeadas com o recurso do Fundeb, por não serem ações educativas. Para realizar a tarefa de acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos, o Fundeb conta com um Conselho de Acompanhamento e Controle Social. Esse conselho é formado por representantes do poder local, professores, diretores, pais, alunos e servidores. E o que faz esse conselho? O conselho é o olho do cidadão naquilo que o poder público faz com o dinheiro da educação. É ele quem vai examinar todos os aspectos relacionados ao Fundeb. Quanto dinheiro entrou no fundo, quanto e em que foi aplicado. A formação desse conselho é condição necessária para o repasse dos recursos. Ou seja, se o município não tiver conselho, não recebe a verba. O mais importante de tudo é entender que a Secretaria de Educação é a responsável por administrar os recursos que vêm do Fundeb. Isso está no artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Todas as informações relativas ao Fundeb estão disponíveis na internet, inclusive as previsões da arrecadação. Os links para acessar todas essas informações estão no portal do Conviva, é só clicar e conferir. E para apoiar o gestor no uso dos recursos públicos, o Conviva disponibiliza ferramentas para o controle da receita e despesas. Com isso, o gestor e sua equipe podem acompanhar o fluxo dos recursos e planejar com mais eficiência. Olha aí que legal, né? Então, na apostila tem esses links aí. Vocês podem ir lá ao Conviva. Deixa eu só fechar aqui. E podem conferir outros vídeos também que tem falando sobre o tema, tá bom? Tem um vídeo que eu coloquei lá no site, que vocês podem assistir depois, sobre o PDCA, tá? Tem o linkzinho, eu vou compartilhar aqui também, que ele é ótimo, ele é bem resumido, eu vou compartilhar aqui no chat, e vai clarear um pouquinho aí as informações também para o que foi discutido. Eu passei algum material aí, vocês viram? Acabei de compartilhar um material. Isso. Olha, lembra que eu falei para vocês que a nossa atividade final, tá? Que é a nota maior de contabilidade financeira, vai ser aí o desenvolvimento de um plano de aplicação. Então, eu passei para vocês uma planilha, que eu vou abrir ela aqui para vocês, que é um modelo. Foram 2 modelinhos, só para vocês terem uma noção como é feito aí hoje o plano de aplicação das escolas, nas escolas públicas, mas que hoje pode ser adaptado com a realidade de uma escola particular. Aqui a síntese, né? Então, vamos supor, olha bem, que essa escola aqui, ela recebeu, só foi uma parcela, tá? Porque, como eu falei, o PDDE, Educação Básica, geralmente ele cai em 2 parcelas. Ele cai no início do ano e depois no meio do ano. Então, olha bem, isso aí é uma parcela de uma escola, geralmente uma escola de 200 alunos,
ela recebe um valor X. Vamos supor que ela recebe aí 7 mil. 7 mil reais, 7 mil e pouco. Dividido em 2, a primeira parcela foi de 3.516. É esse valor que está aí de amarelo. Aí a gestora foi fazer o plano juntamente com os membros do conselho, fazendo uma reunião com todos da escola, para ver, olha, nós recebemos, caiu na conta aí esse valor de 3.516. Isso é o correto. E aí, depois dessa reunião, nós vamos ver aí o que a escola precisa, quais são as necessidades para a gente usar esse recurso de forma a atender a necessidade da escola. Então, esse é o resumo. Aí, olha, ela já dividiu aqui. Esse valor que está aqui, ó, capital, é o valor que ela tem que usar, 1.957, é o valor que ela tem que usar para bens de capital. O que é bens de capital? Lembra que eu falei ontem? Quem pode me ajudar aí? Alguém se arrisca no chat? O que são bens de capital? Um computador pode ser considerado um bem de capital? Sim ou não? Sim. Sim, mesa, cadeira, tudo que é um bem durável, que dura muito tempo, né? Ele é considerado capital, tá? Então, e custeio aí, olha, custeio veio um valor de 1.616,20. Mas por que esse valor? Na hora de cadastrar, a gestora colocou o percentual que ela queria, então veio do jeito que foi definido lá, tá? Então, se ela queria esse valor para capital, é porque a escola estava precisando. Então, por isso é que esse percentual o gestor pode escolher na hora de aderir lá, ele vai e coloca o percentual. Eu, por exemplo, cadastrei agora, o que eu coloquei? Eu sempre coloco 70% para custeio e 30% para capital, porque a gente precisa sempre de 70% para material pedagógico, que é as compras da escola que eu faço. Eu compro material pedagógico, material de limpeza e de escritório lá para a secretaria. Então, eu boto sempre 70%. E aí, já pensando que eu estou precisando de um celular novo para a escola, porque o nosso está velho, eu já pensei nos 30% para comprar um celular. Aí vai dar o suficiente. A Rafa já é. Gente, tem uma com áudio aberto, ó. É a Lucilene. Aí, então, vamos lá. Então, aqui é o resumo, ó. O resumo, aqui, eu sei que caiu, ó, saldo do exercício anterior. Foi o que caiu. Olha o que eu tinha de rendimento aqui. Tá aqui na planilha, ó. Rendeu no custeio, porque não tinha dinheiro do capital, por isso que não rendeu. Então, rendeu 225,78. Se a gestora tivesse esquecido de aplicar o dinheiro, ela ia ter que pagar esse valor aí. Então, é só mandar um documento para o banco, na hora que o dinheiro chega, ela ficar de olho nas contas, ela tem um aplicativo que ela, de vez em quando, ela tem ali a periodicidade para olhar o extrato. Então, ela tem que ficar de olho. Caiu o dinheiro, geralmente... nós temos grupos aí que nós somos avisados, olha, caiu o dinheiro. Aí, então, a gente já sabe. Você pode conversar com o gerente também e falar, olha, eu gostaria que fosse automático, na hora que o dinheiro caísse, já fosse para aplicação. Porque aí, né? Então, pode ser feito isso também. Não tem como, gerente vai depender aí do banco, tudo do diálogo. Tem um ditado que diz que tudo com jeitinho, né, com o diálogo a gente consegue. Então, a gente tem que saber também ser bom articulador. Então, vamos lá. Aí, aqui, mudando de aba, eu coloquei aqui qual é o material permanente que eu vou usar. Olha o que eu vou usar. Tudo isso aí é material permanente. Então, eu peguei aquele valor de capital, que também pode ser chamado de permanente, 1.957, e dividi.
um jogo profissional de bingo, vou comprar um jogo, dá 180. Isso aqui é um valor simbólico, não, professor, olha, o trabalho não é isso aí. Não, nós jogamos aqui só um valor simbólico. O nosso plano que a gente vai realizar é um valor simbólico. Então, pesquisa na internet os valores, tá? Então, a gente vai simular em um plano, de acordo com a realidade que eu vou passar para vocês, tá? E aí você recebeu esse modelinho, você só apaga, está preenchido, porque o preenchido é mais fácil para entender e eu fazer um seguindo o modelo. Aí uma lousa branca. A lousa branca também é um bem de capital, tá? Então, aqui está 3 lousa branca. Ixi, não é esse valor, não. Não, a gente não vai nem criticar o valor. Vamos só para o modelo, esquece o valor. Prateleira, 11 prateleiras, cada uma 45. É aquela, não é nem prateleira, é uma tábuazinha de, né? Por isso que é barato assim. Mural, tamanho médio, R$ 80. Então, eu coloquei todos esses bens aí que a escola está precisando e que foi decidido coletivamente pela equipe. Nós vamos comprar esse material aqui. E de serviço, o que foi decidido? Olha o que a escola está precisando e que a gente resolveu colocar no plano. Vou comprar TNT, eu coloquei aqui, tá? 4 unidades de TNT, foi R$ 85. Se eu pesquisar bem, gente, eu consigo achar um TNT em conta. Lá no centro, né? Eu vou ter que andar. Então, vale a pena a pernada, mas a gente consegue. Ali no centro. Agora, se eu quiser tudo de mão beijada, lá sentada na mesa e chamar um fornecedor, eu vou pagar o dobro. Não é isso que acontece? Então, por isso é que é importante aí essa pesquisa, a pesquisa de preço. Cartolina, o pacote, 3 pacotes de cartolina deu R$ 90. Barbante, 5 unidades de barbante, R$ 6 cada barbante. Pasta com elástico fina, pasta com elástico grossa, uma extensão, um apagador, benjamin, régua, o papel ofício a resma, 22. É isso mesmo? R$16,90? Eu acho desse preço? Consigo achar? Se eu pesquisar muito, eu acho. Sim, professor. E tem desconto, né? Olha o que a gente pode fazer, que a gente faz aqui. Quando eu faço esse plano, ele é aprovado, eu não posso mexer no valor. Esse valor foi o que foi aprovado, tá? Então, eu vou ter que gastar e tem que ser esses valores. Aí, eu vou lá na Queiroz e eu achei lá o papel mais em conta, por R$15. E o que eu posso fazer? Eu falo, olha, eu estou com plano, é de uma escola, então eu já tinha colocado esse valor na pesquisa, aí teve uma promoção e caiu. Tem como você me dar outro material no que passar, nesse valor que sobrar aí? Então, eu vou querer em material. Aí, então, pode ser feito isso, tá? Então, como a pesquisa na época foi do fornecedor, estou dizendo que eles vão fazer isso, mas aí eu fiz a pesquisa lá. O valor era esse. Então, eu vou ter um trabalho louco para mudar meu plano, vai para a secretaria para autorizar, porque a gente depende da autorização, e aí já está tudo aqui, ó, autorizado com a pesquisa. Aí tem fornecedor que faz sem problema nenhum e te dá o material, né? Então, a gente pode negociar assim. Então, o plano de aplicação, ele é bem simples, né? Vocês viram que é bem simples? Aí, o que nós vamos fazer? Se a gente tivesse no modelo presencial, a gente ia fazer uma oficina. E aí eu dou para vocês uma realidade aí para escolher, tá? De acordo com a realidade que a gente viu, aí vocês vão... Deixa eu abrir aqui, peraí. Aí vocês vão pegar essa realidade. Então, abre aí esse outro material que eu passei. Acho que está em PDF ou em Word. Dá uma olhada aí para mim. Eu passei 2 modelos de plano e passei aí, é escrito Oficina Plano de Aplicação. Abriram em Word. Verifica se eu passei, né?
Passou não, professora? Passou, não? Então, eu vou passar agora. Espera aí. Daqui a pouquinho. Eu já vou exibir aqui para vocês, aí depois eu passo. Aí, o que eu quero? Que vocês utilizem o chat. Olha, eu vou enumerar aqui, que não está enumerado. Vocês vão escolher uma dessas realidades, tá? Que vai ser individual. E aí vocês vão depois me passar aí qual é a realidade que vocês querem. A senhora passou esse arquivo em PDF, professora. Esse aí, né? Ah, então pronto. Então não vou enumerar. Vocês depois me passam aí só o valor que eu já sei, porque cada escola é um valor diferente. Ó, vocês vão escolher uma dessas realidades aí para fazer o plano. Veja bem, aí está a situação, problema. Vamos essa primeira, ó. Ó, imagine-se como gestor de uma escola de 13 salas de aula, onde você vai receber um recurso de R$26 mil, sendo que 70% representa custeio e 30% é a capital. Aí a escola ela está com vários problemas estruturais. Você vai simular, você vai decidir sozinho aqui na nossa oficina. Não tem tempo para reunir com a equipe, né? Porque não tem equipe. Então, o que você vai fazer? Olha, o que a escola, a realidade dessa escola? Os ar-condicionadores de ar das salas de aula estão sujos, alguns precisam de manutenção, troca, reparo de peça. Aí você vai imaginar. O que você pode... São 13 salas. Todas as salas têm ar-condicionado e todos estão sujos. Então, vamos tentar simular aí um valor. Quanto que é a manutenção do ar-condicionado? Será que vai dar para limpar de todos? Né? Lembrando que, se a gente for realista, dentro de uma escola, cada sala é 2 ar-condicionados. Tem escola que é só um ar. Mas vamos supor que seja só um para o dinheiro render. Falta material pedagógico para execução de projeto. O que é material pedagógico? É o que eu coloquei ali: papel, caneta, tinta guache, pincel, cartolina. Então, tudo que é material pedagógico. Então, pesquise aí. Falta material de expediente lá para a secretaria, que é toner, carimbo, clipe, que mais? Grampeador, e etc. e tal. Falta material de limpeza. Então, imagine aí o material de limpeza que uma escola usa. Água sanitária, agora álcool em gel, né? Álcool 70. Quanto a escola vai gastar com álcool 70? Então, já pensa aí nesse material. Cada professor tem que ter um vidro de álcool. E aí vai. E a única impressora da escola é insuficiente para subsidiar as práticas diárias. Então, eu vou ter que comprar uma impressora. Ó. A escola possui uma horta que também necessita de material diverso. Terra preta, esterco, muda, tá? A escola possui muitos alunos carentes que não possuem caderno, lápis, borracha. Ainda vou ter que comprar aí alguns materiais, que é pedagógico isso aí, para incluir lá no material pedagógico, para suprir essa necessidade dos alunos. Os 4 banheiros usados pelos alunos estão com as pias quebradas, torneira estragada e vazamento. Vou ter que ter o dinheiro para pagar a manutenção desses 4 banheiros. Eu vou ter que comprar outra pia. Torneira também. A cozinha está com falta de material. Então, utensílio básico, olha, está faltando faca, colher, recipiente de armazenagem, pano de prato. Então, lá no meu plano vai ter que ter isso aí. Então, você, como gestor, essa é a realidade que a gente enfrenta na escola. Então, eu gostaria de você, como gestor, pegar esse valor ainda está bom, viu? 26 mil, olha que maravilha, eu queria receber um valor desse para a minha escola. Então, dá para você trabalhar com essa realidade aqui bem. Não vou falar tranquilamente, não, tá? Porque aqui tem muito problema. Então, você vai fazer uma pesquisa. Agora, vamos para essa outra aqui, ó. Já diminuiu. É 12 mil reais, mas são só 6 salas, tá?
Mas aí, olha, eu vou ver aqui, dá para mim, eu vou ter que aprender a me virar com 12 mil, foi a escola, que a escola recebeu. Então, eu vou distribuir. E aqui é 30% de capital e 70% para custeio. Aqui está a realidade dessa escola, tá? Aí você vai criar um nome para ela, para botar no plano. Essa daqui recebeu 8 mil, tá? É 6 salas também. Então, vamos ver qual que você vai escolher. Essa foi 28 mil. É 15 salas. Então, você vai escolher aí uma dessas realidades e depois você vai fazer o plano de aplicação. Você vai ter até o último dia de aula. Eu já gosto de adiantar para o aluno se planejar, né? Para ele ter tempo de pensar. Então, você pode me passar antes, ou se não, pode me passar depois, tá? Esse é o nossa avaliação final. Eu gostaria que você fizesse de acordo com essa realidade, porque você vai me passar a realidade que você escolheu, e aí o plano que tem que bater, né? Você tem que estar contemplando cada problema desse. Esse é o objetivo, que você realmente se imagine como gestor dessa escola e que você pense aí, tá? Como vai se planejar. A aluna Ana Paula falou para mim que ela não conseguiu baixar. Ana Paula, manda um e-mail para mim, que aí eu te passo tudo pelo e-mail, tá bom? Anotou meu e-mail aí que eu passei? Ou se não, manda um recadinho no WhatsApp. Manda teu e-mail, que eu te passo até pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom, prof. Já anotei sim. Obrigada, viu? De nada. Então, gente, aí eu gostaria que vocês fizessem isso, porque se não tiver, eu vou devolver e vou falar assim, olha, um exemplo, Ana Paula, o teu plano que você escolheu da escola, você não contemplou todos os problemas. Então, eu gostaria que você refizesse lá para mim, tá? Estou dando só um exemplo, Ana Paula. Aí, então, você tem que vou devolver o teu plano para você refazer. Então, assim, só tenha esse cuidado na hora de você fazer o plano. Você vai pegar aquele modelo que a gente passou, tá bem simples. Qualquer dúvida, manda para mim uma mensagem que eu vou estar ali te dando esse suporte, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, o material tá aí, eu não preciso postar de novo, né? Tá tudo aí, né? Todo mundo recebeu. Sem dúvidas, certo? Então tá, pera aí que eu vou compartilhar agora com vocês um link, tá? Vocês vão acessar depois da aula, que eu vou explicar. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Enquanto isso, se alguém quiser falar alguma coisa, complementar, a aula foi bem clara. Ontem eu passei a apostila e o que mais, pessoal? Me lembra aí que tem uma aluna que está perguntando. A Prisciane, né? O Professor, slide, o tá? manual de prestação de contas. Então deixa eu passar aqui de novo. Eu vou passar de novo para você, tá bom? Quem não recebeu, aí já... Eu vou passar um link, gente. Ele é uma pesquisa do Google Forms e é uma pesquisa da aula de hoje. Então, essa vai valer também para participação. Lembra que as nossas participações valem ponto, tá? Então, eu preciso que você acesse o link e responda a minha pesquisa. Você vai estar avaliando tanto a aula, como também um diagnóstico para mim te conhecer, tá? Melhor. E aí eu vou passar, que é pelo Google Forms. Eu vou passar o link aí, só um minutinho, que para mim eu já tinha salvo, mas não salvei.
Tá aí. Esse é o link. E aí, deixa eu salvar aqui, mandar também o material novamente de ontem, para vocês salvarem aí. Eu vou passar tanto o slide de hoje, tá? Quanto de ontem também. Professora, só Aqui é a aula frisando sobre essa atividade que a senhora colocou 4 situações, a gente tem que escolher uma delas e trabalhar em cima, né? Isso. Você vai escolher só Entendi. uma, tá bom? Isso mesmo. Aí você Tá vai, ótimo, obrigada. quando você me mandar o plano, aí você vai me mandar qual foi a escola, você vai Ctrl+C e coloca no corpo do e-mail. Fala, professor, eu escolhi essa realidade, tá? Só para mim saber, tá bom? Então, vamos lá, o manual, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui, o link que a senhora mandou, ele está direcionando para o YouTube. É esse aí que nós vamos fazer a avaliação? Esse é do PDCA. Não, desculpa. Então, peraí. Que bom que você viu. Era para mim copiar. Aí eu peguei do PDCA. Ainda bem, obrigada, tá? Agora vai. Isso, confere aí. Tá bom? Então, eu gostaria que vocês realizassem, tá? A pesquisa e coloquem lá o nome de vocês, o e-mail. Como eu falei para vocês, toda crítica ela serve para a gente melhorar cada dia mais. E é importante, tá? Você colocar o que você achou, o que você sugere aí para a gente melhorar, otimizar as nossas aulas. Eu acho que foi bem proveitoso hoje, né? A gente conseguiu ver todos os assuntos que eu planejei, que eu programei. E quero agradecer a participação, a presença de vocês. E a gente se vê na nossa próxima aula, tá? Então, se vocês quiserem mandar alguma dúvida, alguma pergunta, tá aí o meu e-mail, o meu telefone, tá? À disposição. Então, fiquem com Deus, um excelente final de semana e se cuidem, viu, gente? Um abraço. O nosso tutor está online. Eu que agradeço, Lucilene. E aí, olha, a nossa ganhadora do livro, tá? Eu vou deixar lá no IDAAN, tem da aula passada também que eu estou devendo, tá? Eu estou com a coleção de livros aí, eu resolvi sortear e presentear meus alunos. Aí na próxima eu vou sortear mais um livro, tá bom? Aí quem ganhar, além de ganhar o pontinho que eu já anotei, ainda vai ganhar o presente que é o livro, tá? Então, tudo de bom para vocês, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.